Edilane Pereira da Silva, orientando do professor Dr. Adailson Feitosa, e o meu trabalho ele consiste em formular um inoculante líquido à base de biopolímero bacteriano produzido por bactérias isoladas da caatinga. A agricultura ela tem apresentado novos desafios. O cenário de crescimento populacional e segurança alimentar estimam que em 2050 a população mundial chegue a 9,5 bilhões de pessoas, o que acarreta numa maior quantidade de alimentos, uma maior demanda. A agricultura ela tem buscado aumentar a sua produtividade. Para isso, tem se baseado no uso massivo de fertilizantes químicos, no qual esses fertilizantes eles podem acarretar uma poluição no meio ambiente, possuem um alto custo, são recursos não renováveis, além de utilizar combustíveis fósseis para a sua exploração e para a sua aplicação ali nas lavouras em larga escala. Por isso, tem se buscado novas alternativas que sejam fontes naturais e que não prejudiquem o meio ambiente. E os biofertilizantes, eles são alternativas promissoras, por serem produtos ecossustentáveis e possuírem um baixo custo. Utilizados para a inoculação é a turfa, que é um material natural resultante da lenta decomposição de restos vegetais em ambientes aquosos. Porém, esse veículo ele demanda um longo período para sua formação, além de ser um recurso com pouca disponibilidade, um recurso finito. Novas alternativas de veículo e os exopolissacarídeos, que são metabólitos secundários produzidos ali durante a fase estacionária do crescimento bacteriano, eles são uma alternativa promissora. Eles apresentam propriedades físicas, químicas e estruturais bastante homogêneas. A sua produção é independente de condições climáticas. As propriedades físicas e químicas são poucas afetadas ali com as suas condições de cultivo e é um produto natural, ele é um produto biodegradável. Da caatinga, elas são promissoras para a produção deste exopolissacarídeo. As bactérias colonizam tanto a filosfera quanto a rizosfera dessas cactáceas. Elas utilizam mecanismos de defesa. Dentre esses mecanismos, a produção de exopolissacarídeo ajuda elas a proteger as suas células contra os estresses ambientais. Naturais, existem também os polímeros sintéticos, como a polivinilpirolidona, o PVP, e o polietileno glicol, o PEG. Esses polímeros sintéticos auxiliam na proteção de células rizobiais, como o caso do PVP, e o PVP também é eficiente nas propriedades físico-químicas de veículos utilizados em leguminosas. Já o PEG, ele também é utilizado como aditivos em veículos de inoculação e é eficiente na proteção de células bacterianas no geral. Problemas apresentados e possibilidades levantadas, o objetivo do trabalho é formular inoculante líquido à base de exopolissacarídeo com e sem aditivos, selecionar as bactérias produtoras do exopolissacarídeo, recuperar o polímero e avaliar o tempo de prateleira desses inoculantes. O trabalho ele foi desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia, DTCS, Campus 3, Juazeiro. As bactérias utilizadas nesse trabalho, elas foram isoladas de cactáceas nativas da caatinga e essas bactérias pertencem à coleção de culturas do Laboratório de Biotecnologia Microbiana, LBM. Foi selecionado a bactéria que melhor produz o EPS bacteriano no laboratório. Esse EPS ele foi produzido em meio modificado por Guimarães. As cepas elas foram crescidas em agitação. A partir desse crescimento da produção do EPS foi centrifugado, recuperado em etanol 100% e a partir da recuperação foi secado e macerado. O EPS ali macerado, já recuperado, foi preparado o meu inóculo com as cepas de Lefissonia S3.5 e Bacillus P6.2. Esse inóculo ele foi separado individualmente
com cada cepa. Então, foi feito um pré-inóculo ali em 50 ml de meio Guimarães e a partir do meu pré-inóculo foi preparado o inóculo utilizado em 500 ml de meio durante 48 horas sob agitação. Então, formulado os inoculantes, no qual o veículo foi o hexapolissacarídeo, o inóculo foi o caldo de cultivo contendo a Leishmania S3.5 individualmente e a Bacillus P6.2. Esses inóculos e esses veículos eles foram aditivados com PVP e PEG. Formulados 5 veículos, no qual o veículo 1 contendo o hexapolissacarídeo mais o PVP a 1,5%, mais PEG a 1%, mais o caldo de cultivo. O veículo 2, o EPS, o PEG a 1%, mais caldo de cultivo. O veículo 3, EPS, PVP a 1,5%, mais caldo de cultivo. Veículo 4, EPS, mais caldo de cultivo. E o veículo 5, contendo caldo de cultivo, tanto para a Leishmania S1.5 e para a Bacillus P6.2. 5 tipos de veículos, no qual em frascos de vidro com capacidade de 100 ml foram adicionados 45 ml dos meus veículos individualmente, autoclavado a 121 graus Celsius, resfriado e injetados meus caldos de cultivos. Esses veículos, essas formulações, elas foram mantidas no escuro e em temperatura ambiente sob refrigeração. A sobrevivência foi feita em 6 tempos, no tempo 0, 15, 30, 60, 90 e 120 dias. O método utilizado foi de centrifugação e ressuspensão das células em solução salina. A concentração foi medida em espectrofotômetro a 600 nanômetro. E para avaliar a taxa de sobrevivência foi realizada uma diluição seriada no último mês. As médias foram submetidas ao software de CISVAR e o teste Scott-Knott, a nível de probabilidade de 5%. Bom, e como resultado, temos que as combinações de EPS com e sem aditivos PEG e PVP resultaram na criação de várias formulações de inoculantes líquidos, onde todos possibilitaram, com algumas diferenças, a sobrevivência das estirpes de Leishmania e Bacilo até o último mês de realização, os 120 dias. Após incubação tanto para os mantidos em geladeira, quanto para aqueles mantidos em temperatura ambiente. Nos gráficos, a gente pode perceber a dinâmica do comportamento dessas formulações. Os asterísticos, eles mostram os tratamentos que apresentaram uma diferença significativa de acordo com o teste Scott-Knott. Para Bacillus P6.2 mantido em temperatura ambiente, o tratamento EPS mais PVP mais PEG apresentou uma diferença significativa, onde teve um declínio nos primeiros 15 dias, aumentou aos 30 e se manteve estável aos 90, declinando até os 120. EPS mais PVP, EPS mais PEG e EPS se manteve estável durante todo o tempo de estocagem. Já o fermentado, ele apresentou diferença significativa, onde ocorreu um declínio gradativo a partir dos primeiros 15 dias até os últimos 120. 2. Mantido sobre refrigeração. Tratamento EPS mais PVP e mais PEG apresentou uma significativa oscilação, com declínio nos primeiros 30 dias, aumentando nos 30 e declinando novamente nos 90 e 120 dias. EPS mais PVP, EPS mais PEG e EPS teve diferença significativa, ocorrendo declínio nos 15 dias, exceto para a EPS, que declinou aos 30 dias, estabilizando durante o tempo de estocagem. Contendo Leishmania S1.5 mantido sob ambiente. EPS mais PEG mais PVP aumentou a concentração aos 30 dias e declinou durante os últimos dias de estocagem. EPS mais PVP e EPS mais PEG se mantiveram estáveis durante todo o tempo de estocagem. EPS diminuiu a concentração nos 15 dias e se manteve aos 90 e voltou novamente a aumentar nos 120 dias. Já o fermentado manteve a concentração inicial até os 15 dias, declinando aos 30 até os últimos 120.
mantido sobre refrigeração. EPS mais PEG mais PVP se mantiveram estáveis durante todo o tempo. EPS mais PVP reduziu gradativamente a concentração. EPS mais PEG aumentou nos 15 dias e só declinou a partir dos 30. EPS manteve-se estável até os 15 dias e reduziu gradativamente ao longo do tempo. E o fermentado não apresentou diferença significativa entre os tempos. As formulações mantiveram as duas STIPs testadas viáveis, porém com algumas diferenças de concentração no decorrer dos tempos de estocagem. E esses resultados eles também apresentam novas perspectivas nos âmbitos tecnológicos de bioinsumos à base de EPS bacteriano. Porém, ainda é necessário novos estudos, incluindo o maior tempo de armazenamento dos inoculantes e aumento da concentração inicial das células para as análises, bem como analisar a viabilidade econômica destes inoculantes. Agradecer ao UNEB pelo espaço cedido, ao CNPq pela concessão da bolsa e ao professor Dr. Adailson por toda a orientação e todo o suporte durante o desenvolvimento do projeto. Muito obrigada.